Graça e paz, meu irmão, que maravilha, melhor dia, melhor domingo a todos, graça e paz. Hoje nós vamos falar de uma mensagem um pouco polêmica, para aqueles que ainda não sabem, como o sistema religioso não sabe, mas para aqueles que já têm o conhecimento em graça, é bênção, é poder de Deus, é conhecimento, é destravamento de mente em algumas coisas. Amém? Eu falo aqui do Rio de Janeiro, eu sou o seu amigo Jorge e nós falamos do Brasil para o mundo. Então vamos começar a nossa mensagem hoje. Na verdade, começamos às 9 horas da manhã, mas devido a um problema com a internet, então nós fomos desconectados, mas agora, graças a Deus, estamos de volta. Amém? Que maravilha! O título da mensagem de hoje é: o que é tomar a ceia indignamente e ser culpado do corpo e do sangue? Esse é o título da nossa mensagem. O que é tomar a ceia indignamente e ser culpado do corpo e do sangue? Amém? O nosso capítulo de abertura está em 1 Coríntios 11, versículo 27 e 29. Nós vamos ler o 27 e o 29. Amém? Diz assim: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O versículo 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Podemos repetir para que fique bem explicadinho isso? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Então, quando Paulo escreveu as suas cartas aos Coríntios, a comunidade cristã da cidade de Corinto, estava enfrentando, a cidade, estava enfrentando sérios problemas. Havia ali formação de facções entre os membros da igreja. Alguns estavam trazendo ideias e práticas pagãs para os cultos públicos. Outros estavam usando de forma completamente errada os dons espirituais. Naturalmente, todo esse ambiente resultou também em problemas na celebração da ceia do Senhor. Naquela época, a igreja primitiva tinha o costume de celebrar a ceia do Senhor nas festas de fraternidade, que era chamada de festa do amor. Amém? O objetivo primário desta festa, que era a festa da fraternidade, era de manifestar a unidade e o amor entre os cristãos. Nessa ocasião, os cristãos mais abastados, aqueles que tinham mais poder aquisitivo, também compartilhavam alimentos com os mais pobres, com aqueles que eram mais pobres, que podiam trazer os seus alimentos um pouco inferior, e aqueles também que nada tinha, Então ele podia fazer o quê? Ele trazia os alimentos, eles faziam o quê? Eles traziam os alimentos e ali se misturava os alimentos, com os alimentos dos ricos, com os alimentos dos pobres. E tinha aqueles que nada tinha, que vinha para a reunião, eram convidados, eram buscados para comer, participar da festa também. Amém? Está dando para entender? Então o objetivo ali dessa festa era manifestar o amor entre os cristãos, o amor entre as pessoas, a fraternidade. Aí se juntava as panelas, Cada um trazia um prato de comida diferente e ali colocava a sua comida, Misturava a do rico com a do pobre, com a do mais abastado, Com aquele que menos tinha. E tinha aqueles que vinham para participar e que não tinha nada, não trazia nada, Que eram os bem necessitados, estava abaixo da linha da pobreza, E, na verdade, os crentes de Corinto faziam dessa festa, um banquete. Ali a festa era um banquete, Eles faziam dessa festa um banquete. Lembrando que ceia é comida. Ceia é alimento, ceia é uma mesa formada onde todos se alimentam, onde todos participam. Eu falei isso no domingo passado, na pregação sobre a ceia.
E hoje nós estamos em continuidade da pregação sobre a ceia do Senhor. Amém? Mostrando o que é comer a ceia indignamente e ser culpado do corpo e do sangue. Amém? Então, certos grupos, né, eles corriam na hora daquela festa, que eles estavam fazendo aquilo de um banquete, e não de uma celebração de paz e amor. Só favorecia o quê? A glutonaria, a embriaguez, a bebedice. Eles estavam comendo e bebendo ali, como se não tivesse mais ninguém para comer. Na hora da divisão, cada um pegava a sua própria ceia, cada um pegava a sua própria comida para poder comer. E aqueles que não tinham nada, coitados, ficavam com fome, porque eles faziam daquela festa não uma celebração de amor, mas uma celebração fazendo tipo um banquete, como fosse uma festa, né, comum, né? Enquanto isso, outros membros da comunidade ficavam excluídos. Enquanto alguns comiam exageradamente, outros passavam fome. E esse comportamento revelava, inclusive, o contraste social entre aqueles cristãos. Havia um contraste, onde Paulo chega chamando a atenção dele, dizendo: eu não vos louvo, eu não aprovo isso. Isso está errado, né? Então, esse contraste social entre aqueles cristãos, os mais pobres eram envergonhados pelos ricos, por aqueles que tinham algo melhor, né? Amém. Irmão Neilton, voltamos. Graças a paz, que maravilha. Teve um probleminha com a internet, né? Fomos desconectados, mas estamos aí. Eu não tenho aquela internet, né? Spin de link, a internet boa, mas a gente vai chegar lá. Amém? Eu tenho duas internet aqui. Quando falha uma, eu entro na outra. Só que as duas parece que era o mesmo sinal, né? Tava meio fraco. Mas de vez em quando eu tenho isso, não é sempre, de vez em quando eu tenho isso. E ultimamente tem acontecido mais os domingos na hora da pregação, na hora da live, né? Isso deve ser quem? Deve ser o diabo, deve ser o capiroto. Tá bom, amém, né? Graças a Deus. Então, como eu estava falando, os membros daquela comunidade, os membros, os mais ricos, os mais abastados, né? Enquanto alguns comiam exageradamente, né? E o que acontecia? Uns passavam fome, outros ficavam excluídos dali da comunidade, eles não davam nem ouvido para aquela pessoa. Isso está no Wikipédia, pode ler lá no Wikipédia, que fala sobre a festa da fraternidade, aonde foi transmitido, foi traduzido para a festa da ceia, porque Paulo, quando ele traz esse assunto aqui de 1 Coríntios, ele lembra lá daquela festa lá. Não é o Jorge que está inventando, não. É baseado nisso. Na Páscoa judaica foi montado a ceia. Tem alguns irmãos em graça que dizem assim: aquilo lá não era ceia, irmão, aquilo lá era Páscoa. Não, irmão, aquilo lá era uma ceia em comemoração à Páscoa. A comemoração da Páscoa, a celebração da libertação do povo do Egito e tal. Então eles montaram uma ceia, que é comida. É uma mesa, e montaram uma comida. Então ali era a ceia, sim. Pode não ter o nome de ceia do Senhor, pode não ter o nome de Santa Ceia, mas era uma ceia dentro da comemoração da Páscoa. Amém? Se eu estiver errado, pode me corrigir, vou baixar minha cabecinha e tudo bem. Amém? Então, Paulo ele se baseia nessa festa da fraternidade. Quando ele traz 1 Coríntios 11... mostrando ali, falando sobre a ceia, chamando a atenção. Ele ali não está instituindo nenhuma lei para se ceiar. Ele está mostrando que o que Jesus falou não é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo uma celebração ali da comemoração, a festa da panela, a festa da fraternidade, para demonstrar o amor entre os irmãos, entre os cristãos, mas quando chegava na hora de comer da ceia, que era uma ceia montada, era comida, cada um pegava o seu próprio prato. E pegando o seu próprio prato, cada um comia, e aqueles que foram ali, coitados, para ouvir uma palavra, para comer, para se alimentar, como os nossos irmãozinhos necessitados que vivem na rua, em situações de dificuldade na rua, eles continuavam com fome, voltavam para casa com fome, ficavam fracos, e muitos morriam por causa dessa situação. Já deu para entender porque é culpado do corpo do Senhor, né? Porque culpado do corpo do Senhor tem dois sentidos. Tem o sentido de ser culpado do corpo igreja,
como corpo de Cristo, e ser culpado também do sacrifício que Cristo fez na cruz, como dando a entender que o que ele fez não adiantou de nada. O que ele falou lá na mesa com os apóstolos, lá, olha, fazer isso, repartir, partir entre vós, comer dele todo, beber dele todo, fazer isto em memória de mim. Em memória de mim também, irmão, não quer dizer, irmão, não se faz nada em memória de quem está morto. Eu cansei de falar isso, hoje estou falando diferente. Não se faz nada em memória de quem está morto. No sentido qual eu vou falar, se faz em memória de quem está morto, sim. Sabe por quê? Porque muitos de nós falamos assim, isso me faz lembrar a minha avó, isso me faz lembrar o meu pai, isso me faz lembrar, não está fazendo em memória de, está fazendo em memória de. Só que Cristo ali não estava falando para fazer em memória dele morto. Ele estava falando, quando vocês for comer e beber, lembra de repartir, lembra do que eu falei com vocês lá na ceia. É isso que ele está falando. Quando vocês forem comer e beber, repartem entre os irmãos, não come sozinho, não, espera um pelo outro. Lembra do que eu falei com vocês na mesa, com os 12, eu falei isso com os 12. Os 12 estavam lá, eu falei, esse é meu corpo, que será dado em favor de vós, esse é o cálice da nova aliança, que será derramado por vós, é o meu sangue. Toda vez que vocês forem comer e beber, lembra desse ato. Lembra de que eu falei para vocês para repartir. Não esqueça não. Vocês estão esquecendo de repartir. Vocês estão esquecendo de dar ao outro irmão. Tem gente com fome na festa. Tem gente que veio de fora. Tem gente que não comeu nada. Tem gente doente. Tem gente fraco. Acolha essas pessoas. Era isso que Jesus estava falando e que Paulo retransmitiu para eles. Amém? Paulo retransmitiu isso para eles. E eles estavam comendo e não queriam nem saber se tinha alguém com fome, se tinha alguém doente. E hoje não é diferente, irmão. Hoje nós olhamos dentro do nosso mundo global, hoje, tá? Hoje são 16 de novembro de 2025. Hoje. Se nós olharmos por aí afora, as igrejas estão abastadas, estão lotadas, estão cheias, mas tem gente passando dificuldade, enquanto outros estão comendo antecipadamente, comendo exageradamente, não estão nem lembrando que essas pessoas estão doentes, estão passando necessidade. Eu quero o meu campo abastado, eu quero o meu avião, eu quero a minha fazenda. E começou a ficar quente o negócio, hein? Eu quero o meu barco, eu quero o meu jatinho para me viajar para os Estados Unidos. Eu quero saber se fulano está passando alguma necessidade. Manda ele vir sexta-feira fazer a campanha e tirar o capiroto do corpo dele. Manda ele vir segunda-feira fazer a corrente da prosperidade. Eu quero saber que está passando mal lá. Eu vou cuidar de mim. Ou seja, vou comer antecipadamente. Estou comendo antecipadamente. Quantos irmãos aí estão comendo antecipadamente? Me desculpe falar, mas estou falando, pronto, falei. Quantos irmãos estão comendo antecipadamente? Quantos estão agora embriagados, estão na porta da igreja pedindo um pedaço de pão, um bujão de gás, e estão mandando ir fazer corrente? Vem fazer a corrente tal, vem terça-feira, vem quarta-feira, vem domingo buscar o Espírito Santo, vem sexta-feira tirar o demônio, para que Deus possa ter pena, piedade, dó de você e te dar. Quer dizer, Deus usou pessoas para poder alimentar, para fortalecer, porque igreja é isso. Igreja não é um templo formado, igreja é uma congregação. Uma congregação que eu digo é uma união de irmãos. É se dar, é repartir. É dar um para o outro, é se ajuntar. Então lá naquela festa estava acontecendo isso. Ao invés de ser um culto público, uma bênção para o povo, uma manifestação de amor e poder, uma manifestação de confraternidade, de fraternidade para com os irmãos, estava virando mais o que? Uma bagunça, um banquete. Estava tipo um bordel aquilo ali, aonde Paulo chegou chamando a atenção. Paulo não foi falar lá, fulano, olha só, não é assim que faz a ceia. Quando vocês fizerem agora, faz assim, porque na noite que foi traído, o Senhor falou isso, vocês vão fazer assim, tá? Ainda que fosse para fazer, era naquele tempo, não hoje, porque o novo, que onde ele diz que desejaria participar novo convosco no reino de meu Pai, é a graça de Deus. É interno. Hoje a ceia ela é interna, não é externa. A ceia ela não é um evento. Ela não é um evento uma vez por mês, uma vez no domingo, uma vez na semana. Não. A ceia ela é um ato de vida.
um ato de vida para ser vivido todos os dias. Então, quer dizer, ali naquele meio tinha pessoas que estavam o quê? Estavam sendo excluídas da sociedade cristã, estavam sendo excluídas, sendo afastadas, porque chegavam ali para comer, para ouvir uma palavra e não tinha, porque os que eram para dar exemplo, estavam dando mau exemplo. Estava dando mau exemplo. Isso criava um contraste social entre os cristãos e os mais pobres, que eram envergonhados pelos mais ricos. Amém? 1 Coríntios 11, 22 fala sobre isso. Você pode dar uma olhadinha lá. Então, todo esse comportamento reprovável se estendia na celebração da ceia do Senhor. Quando chegava o momento de tomar a ceia, alguns crentes tinham comido e bebido demais. Já estava falando, né? Falando letrinhas, embriagados de vinho, porque não dividiu um com os outros. Não dividiu. Então, o comportamento deles era tão insano que eles transformavam o momento que deveria ser de comunhão, né, com o corpo de Cristo, né, em grandes polêmicas e confusões. Era uma discussão tremenda. Por isso que Paulo diz assim: eu vejo que há entre vós dissensões, facções, e em parte até eu creio. Porque é necessário que haja entre vós partido, para que no meio dos tais a gente veja quem são os aprovados. Paulo falou sobre isso lá em 1 Coríntios 17. Então é necessário que nós devemos prestar atenção no que a gente está vivendo hoje e prestar atenção no que a palavra quis dizer naquela época. Amém? Esse comportamento era um comportamento ridículo dos cristãos. Hoje, o que está acontecendo aí é quase que a mesma coisa. Os cristãos estão pensando só neles, não estão pensando nos outros. Eu tenho, você não tem. Eu tenho Jesus, você não tem. Eu estou na igreja, você não está. Você é do demônio, você é do capiroto. Quer dizer, então quem tem, por que não reparta com quem não tem? Mas não, eu vou pensar no meu ego. Vou pensar em mim primeiro. Tudo isso gerava um desvirtuamento do significado, do propósito da ceia do Senhor. Eles não se sentavam na mesa do Senhor apropriadamente. Isso é um espírito incorreto. Um espírito que não tinha nenhuma introspecção, nenhum discernimento, nenhuma disposição favorável ao importante significado daquela ceia. Não tinha nada. Não identificava nada ali. Nada do que Jesus falou lá na ceia estava sendo cumprido ali. Por nenhum dos apóstolos. Paulo é que chegou e chamou atenção. Amém? Que maravilha. Neuza Viana, minha esposa, que maravilha estar nos assistindo. Graça e paz. Melhor domingo, minha amada. Declaro bênção sem medida na sua vida. Maravilha. Amém? Então, eles estavam afastados de todo o ensinamento que Jesus tinha dado lá na mesa da Páscoa, né? Na hora que eles estavam comendo da ceia, participando da ceia, que era uma ceia, entenda a ceia ali, eu vou repetir, como uma mesa de comida. Assim como nós fazemos no Natal ou no nosso jantar cotidiano. É uma ceia. Geralmente hoje nós jantamos e depois nós ceiamos. Né? Mais tarde existe aquela ceia, alguns lugares fazem, algumas famílias fazem ainda. Né? É um lanchezinho e dá o nome de ceia. Na empresa que eu trabalho, nós jantamos tal hora e na madrugada tem a ceia. Amém? Então ceia, comida, não era a santa ceia da celebração para a santificação, para pegar força e poder. Não. Ali Jesus estava dando uma orientação do que iria acontecer com ele na cruz. E Paulo pega exemplo da festa da fraternidade, junta com esse propósito que Jesus estava falando e prega 1 Coríntios 11, do 17 em diante. Tem nada a ver com o que se acontece hoje. Amém? Então isso era reprovável diante de Paulo e diante de Deus também. Entendeu? Não havia nenhum significado importante na ordenança da Páscoa, da ceia do Senhor, ali onde estavam fazendo. Para muitos deles, o participar da ceia do Senhor simplesmente implicava em comer mais um pedaço de pão e tomar um copo de vinho. Era isso, o entendimento deles era esse. Era como se chegasse ali para comer mais um pedaço de pão, tá? E tomar mais um copo de vinho e sair de barriga cheia e abastado. Por isso que Paulo diz, não tem casa onde comer?
Se quer comer, come em casa. Ali não era para ela se alimentar, ali era para dividir entre os irmãos. Ali era para que todo mundo comesse um pedaço. Mas eles comiam desesperadamente e antecipadamente. Isso tudo gerava o quê? Uma indignação. Amém? Então eles estavam comendo indignamente. Isso é que quer dizer a palavra. Comer a ceia indignamente. Porque eles estavam fazendo tudo errado. Tudo ao contrário. Teve um sujeito aí na Bíblia, um elemento chamado Juda, né? Esse comeu a ceia indignamente. Perdão. Só que Jesus sabia de tudo. Mas ele deixou comer a si mesmo, para mostrar que no meio do povo sempre há um Judas. Hoje, quando nós falamos da graça de Deus, trazemos a existência da verdade, nós somos chamados de Judas. Mas os verdadeiros Judas estão por aí, ó. Perdão. Aproveitando da oportunidade dos menos favorecidos, daqueles que estão em dificuldade, para crescer na vida. Então nós estamos abrindo os olhos com a verdade. Então os verdadeiros Judas estão aí, ó. Igual eu vi num caminhão escrito assim: estão prendendo os policiais enquanto os ladrões estão soltos. Entendeu? Quer dizer, em outras palavras, eu não vou citar aqui o sentido, mas eu entendi. Né? Eu entendi, porque estão falando de política. Estão falando de política. Então, estão prendendo o que é certo e deixando o que é errado solto. Não adiantou nada. Então, nós estamos falando a verdade, estamos sendo criticados. Enquanto os verdadeiros Judas estão soltos por aí, ó, enchendo os bolsos. Amém? Então, para eles, participar da ceia do Senhor simplesmente implicava em comer mais um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho. Na verdade, hoje muitas pessoas perderam de vista o contexto original em que essa palavra aparece. Isso resulta numa interpretação pobre e limitada. Na maioria das vezes, as pessoas acabam entendendo que tomar a ceia indignamente é participar dela em pecado. O mundo hoje entende isso. Eles acham que participar da ceia do Senhor indignamente é estar em pecado, em bebedice, em droga, em tráfico, em roubo, em palavrões, né? Em adultério. Irmão, verifique-se a si mesmo, tome consciência, olha o que você fez no verão passado. Cuidado, irmão. Aí, então vai, coma e beba. Não é isso, irmão. Isso é inventário. Isso é inventário. Eu não sei quem inventou, mas inventaram. E eu participei disso durante 20 anos. 20 não, perdão. Participei disso durante 12 anos. Hoje eu tenho 33, graças a Deus. Mas eu participei 12 anos. Eu tenho aí 21 anos. 20, eu vou para 25 anos de graça. Com esse entendimento maravilhoso, graças a Deus. Né? A libertação total da minha alma e da minha vida. Graças a Deus. Então, eles acham que participar da ceia indignamente é você estar numa dessa situação. Roubou, matou, bebeu, prostituiu, está em droga, está em festa, está em palavrão, não respeita pai e mãe, anda na bagunça, anda em adultério. Eles acham que é isso. Não, isso não é para fazer. Nem o que é cristão, nem o que não é. Nem o que não é cristão e nem o que é cristão não é para fazer isso. Isso é um ensinamento. Irmã Esté, bom dia, graça e paz, santo, que maravilha. Chegou atrasada não, irmão, chegou na hora, que maravilha. Melhor domingo para você também, bem? Declaro melhor dia, melhor manhã, graça e paz, né? Então eles acham hoje que está participando da ceia indignamente está em pecado. Não, irmão, não é isso que a palavra ali quer dizer, não é isso. Ah, então quer dizer que eu posso pecar? Não, você não deve pecar, você não deve fazer isso, você não deve trair, não deve beber, não deve fumar, não deve cheirar, não deve se prostituir, não deve adulterar, não deve trair teu marido, nem tua esposa. Isso você não deve fazer mesmo, nem quem é cristão e nem quem não é. Mas a ceia ali não estava falando disso. A ceia estava falando das pessoas comerem e deixar os necessitados com fome e fazendo daquele momento ali uma bagunça.
Começa a ler direitinho, vai lá no Wikipédia, pega lá a festa do amor, a festa da fraternidade, junta ali com Lucas, né, Lucas 22, se eu não me engano, Lucas 17, se eu não me engano, é onde fala da ceia, né, da Páscoa, porque Paulo juntou, ele se baseou em um e outro, para poder chamar a atenção. Amém? Graças a Deus. Que maravilha. Então não está falando ali de você estar num pecado. Claro, não se deve estar em pecado em momento algum, mas não é um pedaço de pão e nem um copo de açúcar dentro do teu estômago que vai fazer você mudar ou se transformar. O que vai fazer você mudar e se transformar são conhecimentos, são o despertar da mente. É o despertar da mente. Não quer dizer que o pão vai entrar dentro de você e agora vai haver uma mudança na minha vida. Não, quando você crer, independente de pão ou pedra, independente de vinho ou água, independente do que seja, é para não fazer e pronto. Mas ali não quer dizer isso. Ele está falando sobre o comportamento de se dar para os irmãos, com fraternidade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio entre os irmãos. Amém? E que hoje o cristão, infelizmente, só pensa nele. Só pensa nele. É o que nós estamos vendo por aí. Você entra dentro de uma igreja hoje, todo mundo te olha com indiferença. Ainda mais se você... E se for um morador de rua, então, já te recebe lá na porta, dizendo que você não pode entrar. Atende lá, obreiro. Atende lá, fulano. Vê lá. Não deixe entrar. Peraí, gente. Ele é um necessitado. É ele que está precisando de ajuda. Quem está aqui dentro, você lembra das 99 que Jesus sempre falou? Lembra das 99? Que ele deixava as que estavam lá já agarrada, presa nele, e ia atrás da que estava doente, da quebrada, da machucada, da arrebentada? Não, arrebentada que se dane. Está toda arrebentada, não tem nada para dar? Para vir fazer o que aqui, tirar o que a gente tem? Está amarrado, né, irmão? Ai, que maravilha. Amém? Então eles pensavam que era isso, não é. Não era isso aí. Então, tomar a ceia indignamente é participar, não é participar dela só porque você está em pecado. Não é isso que ele está falando ali. Não é isso. Amém? No entanto, participar da ceia indignamente é não errar o alvo. É não errar o alvo, é fazer a coisa certa, é fazer a coisa verdadeira, é apoiar, é se dar, é amar, é pegar o que você tem e dividir e partir, porque foi o que Jesus falou na mesa. Ele pegou o pão, tendo dado graça, partiu e deu e comei dele todos. Partiu, irmão. É para repartir, é para dar um pedaço para cada um, foi isso que ele fez ali. Foi um exemplo, foi uma simbologia que ele fez, mas que era para ser vivido na realidade, e que hoje não está se acontecendo isso. Pelo contrário, estão tentando arrancar das pessoas necessitadas. Aí hoje tem muitos aí que estão fracos, doentes, e outros até já morreram. Então, participar da ceia indignamente é não errar o alvo? Sim. Ou seja, não errar o que nós falamos aqui, sim. Mas tem algo a mais, que não é uma simples continuidade representada por um pedaço de pão seguro em uma das mãos e um copo de suco na outra. Não é. Não é. Tem algo a mais. Muito mais. Muito maior do que você segurar o pão na mão esquerda e o copo na mão direita, ou vice-versa. E agora, irmão, esperai um pelo outro. Não era isso que ele estava falando, não. Não, até porque nós não temos que viver de símbolo. Não farei para ti mais escultura nem do que há no céu e nem na terra embaixo da terra. Nós não temos que adorar pedaço de pão e nem copo de vinho. Não é para fazer isso. Isso inventaram e a igreja recebeu e estão fazendo até hoje. Não é. Não é isso que está falando. Amém? Então não é representado por um simples pedaço de pão numa mão e um copo de suco na outra. Entendeu? Não é. Não é apenas um gesto. É um ato. É uma atitude. Não só ali naquela reunião ou dentro da igreja, e sim em todo tempo e em todo lugar. Se ali eles tivessem a noção do que representava a ceia, eles não teriam transformado aquele momento em bagunça e não chamaria a atenção de Paulo para orientá-lo. Estou errado?
Talvez até você em graça ainda não ouviu desta forma, mas entendeu de outra forma que também bate com o entendimento. Não estou aqui querendo dizer que a minha pregação é melhor do que a de ninguém. Negativo. Mas tem muitas pregações que a gente entende, mas às vezes falta um versículo, falta um capítulo, e talvez nesta mensagem você encontrou o capítulo que você precisava para poder completar o seu raciocínio. Amém? Graças a Deus. Então, ele, em vez de transformar aquilo ali num ambiente de amor e de paz, transformar num ambiente de bagunça. Uma verdadeira bagunça. Não esperaram um pelos outros para comer todo mundo. Peraí, gente, vamos esperar todo mundo sentar à mesa. Deixa chegar as pessoas, os cracudinhos, né? Não é cracudo, são pessoas em debilidade humana, né? Nossos irmãos que estão aí, infelizmente, jogados pelas ruas e que a sociedade muitas das vezes passa e cospe em cima, ao invés de ajudar, que era isso que Jesus estava falando. Entendeu? Que a sociedade governamentais, o povo, né, não fazem nada, ao invés de ajudar, não. Coloca uma tropa na rua e baixa o porrete. Então, essas pessoas são culpadas do corpo e do sangue do Senhor. Corpo, pessoa, sangue do Senhor. Sacrifício na cruz por essas pessoas. Olha o que eu estou falando, hein? São culpados pelo corpo do Senhor, as pessoas. Por outro lado, o corpo do Senhor jogado na cruz, lançado na cruz, morrendo por essas pessoas. É como se ele não tivesse feito nada. Como se não tivesse falado nada para os discípulos lá na mesa. Ó, não, deixa correr frouxo. Deixa cada um cuida do seu umbigo, cada um faz o que tem que fazer. Não se meta, cuida só de você. O resto que se dane. Não foi isso que Jesus falou. Não foi isso. Jesus mandou o quê? Pegar essas pessoas e apoupá-lo, trazê-lo, amá-lo, né? Dividir, repartir o seu pão. Foi isso que ele falou. Que maravilha! Aí por que havia os fracos? Por quê que havia fracos e doentes e muitos que já dormiam? Dormia aqui quer dizer que estavam mortos. Não é porque estava dormindo com fome, não. É porque tinha morrido. Estava morto. Como diz o Tiririca, morreu. 1 Coríntios 11:30. Por causa disto que há entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disso o quê? Por causa dessa bagunçada toda que nós lemos aqui agora. Por causa dessa zona que eles montaram lá. Né? Que isso, pastor? Como é que o senhor fala isso? Ué, e era o quê? Era uma bagunça. Paulo chegou lá e chamou a atenção e disse: não vos louvo, não vou elogiar vocês, vocês estão fazendo tudo errado, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Vocês estão se reunindo não para melhor, e sim para pior. Vocês estão piorando tudo, vocês estão criando uma bagunça. Gente, sistema religioso, pega a passagem, leia, pega essa mensagem minha no YouTube, se assim tiver o desejo de aprender, querer saber e conhecer, se você também não tem interesse em arrancar a lã da ovelha, leia. E você vai entender que não é nada disso que se fazem nas trilhões de igrejas por aí esparramadas. Não é nada disso. Eu posso traduzir em outras línguas isso para você. A gente vê aí o meu barco, a minha fazenda, né? Eu posso transmitir isso para você como o participar da ceia indignamente, deixando os pobrezinhos na dificuldade. Sem comida, sem remédio, sem ajuda. Senhor, eu preciso de um remédio para meu filho. Vem sexta-feira tirar o demônio do corpo que teu filho vai ser curado. Vem na segunda-feira fazer a coisa da prosperidade. Leve esse envelope e traz um dinheirinho. Quer dizer, a pessoa não tem, vai lá pedir uma ajuda, sai de lá com o envelope na mão para trazer ajuda para a igreja. Ridículo! 1 Coríntios 11:30, nós acabamos de ler, por causa disso que há entre vós muitos fracos, pobres, fracos, doentes e muitos que dormem. Os fracos eram muitos dos que iam para essa reunião sem comer há dias, enquanto que outros já estavam mortos, porque nesta reunião se comemorava a festa do amor, né? Que não era do amor nada, era a festa do horror, e cada um
levavam um tipo de comida, e na hora de comê-los, cada um pegava a sua própria comida, sua própria ceia. Não se misturava comida com comida. Cada um chegava lá e pegava. Parece até que já gravava. Esse aqui é do Neilton, esse aqui é da Esté, esse aqui é da Neuza, esse aqui é do Jorge, esse aqui é do fulano. Aí na hora de comer eu ia lá na minha, em vez de eu pegar a do Neilton, não, eu pegava a minha. Falei, não, o Neilton só trouxe salsicha? Não gosto. Aí o Neilton ia lá na do outro fulano, e só tem ovo frito. Eca! Não, vou comer a minha. É só um exemplo, amém, gente? Do que acontecia ali. Cada um pegava a sua própria comida, não comia as dos outros, não se misturava, não embolava, para mostrar que era a festa da fraternidade, a festa do amor, que era tudo misturado, não tinha acepção de pessoa. Não era isso que acontecia. Amém? Então, muitos nessa reunião que comemoravam dessa forma. Cada um levava um tipo de comida, e na hora de comer, cada um pegava a sua própria ceia. E comia o quê? Antecipadamente. Às vezes, antes de terminar a reunião. Antes de terminar a reunião, para ninguém chegar na frente e pegar a tua comida, ele corria na frente e falou, opa, deixa eu pegar minha comida aqui antes que fulano vem e pega. Comia antecipadamente. Envergonhando quem? Os que nada tinha. Envergonhando os que nada tinha. É o que está escrito lá em Coríntios 11, 21 e 22. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ao 22. Não tens porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhados que nada tem? Vos direi, vos louvarei? Jamais não vou louvar vocês, não. Vocês estão tudo errado. Seus cabeça de barro. Vocês estão tudo errado. Seus pela. Eu vou louvar vocês? Não. Então Paulo não estava dando uma bronca para eles fazerem, para instituir a ceia. Estava chamando a atenção que eles estavam fazendo errado. Paulo não estava falando, ó, quando vocês fazerem, pega o cálice numa mão e o pão na outra e espera, não beba não, espera um pelo... Não, Paulo não estava falando isso não, irmão. Paulo estava falando para todo mundo esperar, a mesa estar montada para todo mundo comer da comida misturada entre eles ali, que era a festa da fraternidade. Era isso que ele estava falando. O senhor tem certeza do que eu estava falando, irmão Jorge? Absoluta. Absoluta. Eu sou burro, mas nem tanto. Absoluta. Amém? Graças a Deus. Então, baseado no versículo de abertura, que é o nosso versículo de 1 Coríntios 11, 27, onde ele diz que por esse motivo quem come e bebe do cálice sem indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, né? Nós lemos isso lá na nossa abertura. O que é ser culpado do corpo e do sangue do Senhor? Aí Mateus 26 diz assim, ó, enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Ou seja, ser culpado do corpo e do sangue é não dividir com os irmãos. É não repartir com os irmãos, é vê-lo em necessidade e não ajudá-lo, é ter grandes quantias de dinheiro e comprar jatinhos, comprar aviões, viajar para todos os lugares. Tem gente aí que tem banco, que é dono de hospital, que é dono de banco, mas o necessitado tem que participar das campanhas. O necessitado tem que fazer isso. Sim, eu não digo que você não tem que trabalhar, que você tem que correr atrás, que você tem que fazer o que tem que fazer, mas ao necessitado cabe o quê? Estendê-lo a mão. Amém? Ao necessitado cabe estendê-lo a mão. É isso que a palavra está dizendo. Então, ser culpado do corpo e do sangue é que aquele povo estavam se lixando para quem estava com fome, para quem estava com sede, para quem estava morto, para quem não estava, estavam se lixando. Então eles eram culpados do corpo e do sangue. Uma culpa mental, amém? Não era uma culpa onde ia levar eles para a cadeia porque matou fulano. Não, é uma culpa mental. Culpa que hoje a gente não vê nos nossos líderes religiosos. Amém? Mateus 25, 41 ao 45. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
porque tive fome e não me deste de comer. Aí, foi o que estava acontecendo lá na festa. Era isso que estava acontecendo lá na festa. Teve fome e não deste de comer, né? Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo na prisão e não me visitaste. Então eles, aquelas criancinhas abençoadas que estavam lá comendo, que nem desesperados, né? Estavam comendo de olho grande, aqueles glutão. Então eles também, o sistema de modo geral, que tem condição financeira e não ajuda o necessitado. Pelo contrário, arranca do necessitado. Então eles, versículo 44 de Mateus 25. Nós estamos lendo o versículo 44. Eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando nós te vimos e não te... Olha a inocência. Olha a inocência, os cara de pau, né? Uns cara de pau, sem vergonha, safado. Olha o que eles estão dizendo. Senhor, a carinha de anjo. Carinha de anjo. Quando vimos o Senhor com fome, com sede, ou estrangeiro e nu, enfermo na prisão, e não te servimos. Ah, inocente, não sabe de nada, inocente, bobão. Então lhe responderá dizendo, o Senhor, né? Responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos que estava lá, doente, fraco, com fome, na reunião da fraternidade, lembra disso, fulano? Lembra disso, ciclano, você aí, tão distante? Lembra disso? Então responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um deste pequenino não fizeste, a mim não fizeste. Então, era uma festa pagã, uma festa em vão, uma festa de abuso, uma festa boba, uma festa que não tinha valor, que não tinha nada. Quer dizer, era uma festa de valor, mas eles transformaram em uma festa sem valor. Amém? Então ele disse o quê? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Eu estava enfermo, não me visitaste, não me deu um remédio, não ajudou para nada. Tive na cadeia, nem lá vocês botaram o pé. Amém? Ele disse, então, o que vocês fez com essas pessoas, e estão fazendo com essas pessoas, está fazendo a mim. Então esse era o corpo do Senhor. Esse era o corpo do Senhor. Então quem não faz isso é réu do corpo do Senhor. É réu do sangue, é culpado pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Então o nosso papel hoje, a nossa ceia hoje, é servir, é se dar, é amar o próximo de todo o coração mesmo. Não é só no púlpito como eu vejo aí não. Não é só nos púlpitos, Pai do Senhor, eu te amo, irmão, Jesus também te ama. Tudo hipocrisia. Tudo hipocrisia. Quando tu vai pedir R$1 para comprar um pão, a pessoa tem o dinheiro para comprar o pão, mas inventa um montão de dificuldade para não dar o pão. Aí lá no púlpito, que bom que você veio, nós tentamos esse culto. Vamos dar parabéns para os irmãos, vamos dar glória para os irmãos. Daqui a pouco começa a arrancar tudo que o irmão tem. Ah, vamos deixar de hipocrisia, gente. Eu, hein? Admiro o senhor falando isso, pastor Jorge. Mas é verdade, não é mentira. A gente está vendo estampado aí nas televisões e nos cultos que a gente já foi e de vez em quando a gente vai. Mas graças a Deus estou desviado. Graças a Deus estou desviado desse entendimento cruel, desse entendimento bruto, desse entendimento que só faz desgraça, só despreza o corpo do Senhor, só despreza o sangue do Senhor, não ajuda ninguém, só vive na hipocrisia, na falsidade, só querem arrancar, só querem seus benefícios, só querem comer a ceia do Senhor antecipadamente, não lembrando que tem necessitado, precisando de ajuda. Amém? Graça e paz. Pronto, falei. Melhor dia, melhor domingo, eu declaro graça e paz. Que a paz de nosso grande Deus, ela esteja em todos os corações. Eu declaro isso neste domingo.
e que o entendimento desta palavra possa fazer algo em ti, possa mudar algo em você. Compartilhe, passe para o seu próximo, para o seu irmão. Espere um pelos outros. Compartilha, passa para teu irmão. Não coma antecipadamente. Amém? Declaro um domingo de bênção, um domingo de paz. Mesmo atrasado, nós já estamos com 52 minutos de pregação e é o suficiente para você entender. Domingo que vem, nós vamos estar dando continuidade. Não acabou não, hein? Acabou não. Ainda tem muita coisa aqui nessa ceia aqui para a gente falar. Tá? Vamos observar. Se mudar, a gente avisa. Se não mudar, a gente vai dar continuidade disso aqui. Melhor domingo, melhor tarde, melhor dia ao nosso irmão Neilton, Abba Pai, a nossa irmã Esther, a minha esposa Neuza e os demais que vão nos assistir, nos ouvir no decorrer da semana e dos meses. Melhor dia, melhor tarde, melhor noite, não sei que hora que você vai estar assistindo. Um abraço a todos e até domingo. Tchau!